Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o presbítero Edivaldo e hoje nós vamos fazer o resumo da lição de número 12. Lição de número 12 é a penúltima desse primeiro trimestre, né? Vai ser a lição do dia 20 de março de 2022. Tema dessa lição: visões do afastamento e retorno da glória de Deus. O texto de ouro dessa lição, ou texto áureo, nos diz assim: e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ezequiel 43, versículo 5. Nós vamos abordar duas coisas importantes nessa lição. Primeiro, ele teve uma visão do afastamento. Depois, da glória de Deus. O retorno da glória de Deus. E nós vamos ver aqui, dentro da referida lição, a palavra glória. O significado dela vai estar dentro da lição toda. Vamos abordar em alguns pontos, tá? Entendeu? Então, o que Ezequiel viu primeiramente? Ele teve uma visão do átrio interior do templo. E ele viu a glória do Senhor enchendo o templo. A palavra glória aqui nós vamos aprender dentro da lição que significa presença. A presença de Deus, a Shekinah de Deus no meio do seu povo. Na verdade, aplicada, também tem uns pontos muito importantes aqui. Deus nos convoca a viver em santidade para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência e relacionamento com Deus. Olha, Deus está convocando-nos para o quê? Vivemos em santidade. A palavra santidade é viver separado. Separado de quê? De tudo aquilo que desagrada a sua presença. Então, tudo aquilo que desagrada a sua presença, Deus não se agrada. Então, nós temos que ter um viver de santidade. A palavra santidade vem de santificação, que significa ser separado. Ser separado. Não podemos ter misturas. Tem que ser separado. Deus não gosta de mistura. Tem que haver separação. E os três objetivos estão nos três tópicos da lição. O objetivo de número 1 está no tópico 1, objetivo 2 no tópico 2 e o objetivo 3 no tópico 3. O 1, mostrar que Deus não habita no meio da impiedade. Já começa por aí, então você vai saber que lá no tópico 1 da lição, tá? Que vai estar dividido em três tópicos, em três subsídios, né? Que é 1.1, 1.2, 1.3. Nós vamos tratar dentro desses três subsídios o quê? Deus não habita no meio da impiedade. Tem pessoas que pensam que Deus habita em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que Deus habita. Não é qualquer lugar que Deus vai. Por ele ser santo, ser uma pessoa separada, um ser separado, ele não vai em qualquer lugar. Ele não entra em qualquer lugar. Sua presença não pode estar em qualquer lugar. Jamais. Então ele não habita onde há impiedade. Aqui é o verbo existir. Ele não habita onde tem impiedade. Não está. Não adianta. Tem muito lugar aí que as pessoas estão achando que Deus está e Deus não está. Infelizmente, Deus não está em algum lugar que a pessoa pensa que está. Então nós vamos abordar isso aí, um resumo, né, no tópico 1 que vai tratar disso aí. Então vamos lá. Seguindo aqui. O relacionamento também, a santidade, nos aproxima de Deus, com certeza. O relacionamento e a santidade nos aproxima de Deus. Então o que faz o ser humano, as pessoas se aproximar de Deus? Santidade e um relacionamento com Deus. Então é através disso que nós, desse relacionamento com Deus, através da santidade, que nós nos aproximamos de Deus. Sem isso é impossível. Então que Deus nos convoca para viver em santidade, ter um relacionamento com Ele, né? E ter com Ele um propósito divino. Anotei aqui, ó. Relacionamento
aproxima as pessoas de Deus. O relacionamento aproxima os seres humanos, assim como os seres humanos precisam de se relacionar um com os outros, se conhecer. Com Deus é a mesma coisa. A falta de relacionamento afasta as pessoas, assim também como a falta de relacionamento de Deus com as pessoas afasta as pessoas de Deus também. Deus está sempre buscando as pessoas para ter um relacionamento. Foi assim com Adão, quando Adão pecou, ele se afastou de Deus. E Deus procurou ele para um relacionamento, para uma conversa. Então Deus está sempre fazendo isso aí. Para se aproximar de Deus é preciso santidade. Anotei aqui, ó. É preciso santidade. Para se aproximar de Deus é necessário santidade. Se não tiver santidade, você não tem como se aproximar de Deus. Porque Deus é santo. A Bíblia diz assim, ó, eu, o Senhor, sou santo. Porque Israel se afastou de Deus por falta de... Por que Israel se afastou de Deus? Por falta de relacionamento e de santidade. Por que as pessoas estão se afastando de Deus? Falta de relacionamento, diálogo, que é o diálogo com Deus, e santidade, que é um viver separado da impiedade. Porque Deus abomina a impiedade. Né? O que é santificação? Separação daquilo que abomina a presença de Deus. Isso é que abomina. Deus deixou diretrizes em sua palavra para nós cumprirmos. Assim como nas plataformas, nas redes sociais, tem as suas diretrizes, a Bíblia é a maior diretriz da humanidade. A Bíblia, ela é a maior diretriz do mundo. Então é por ela que o mundo é governado. É por ela que o mundo é governado. É por ela que as nações são governadas. Assim como as instituições têm a sua diretriz, Deus tem a dele também. É a sua palavra. E ela é a maior. Todas as outras diretrizes foram extraídas da palavra de Deus. Ou veio de Deus. Não tem como você fugir. Tá? Não tem como você fugir. Então, o plano de Deus, eu anotei aqui também um rascunho, é habitar. Estou fazendo um resumo do tópico 1 da lição todo, tá? Então, o plano de Deus é o quê? Habitar no meio do seu povo. E para ele habitar no meio do seu povo, tem que haver o quê? Separação ou santidade. Santidade. Aí lá no tópico 1, no preâmbulo, vai falar sobre a glória de Deus. O que significa a glória de Deus? Significa presença espiritual dele sobre alguém ou sobre algum lugar. Então, é a sua presença sobre alguém ou algum lugar. E nós temos aí a palavra glória, no hebraico, Shekinah, presença que se manifesta. Então, Shekinah, na Bíblia, significa presença que se manifesta. Então, a Shekinah de Deus se manifestou sobre alguém, ou seja, a presença de Deus se manifestou sobre alguém, esteve sobre alguém. Aí é a Shekinah de Deus. Nós temos várias passagens na Bíblia, inclusive Êxodo 33, onde a Shekinah de Deus esteve. Nós temos a palavra também Icabô, que significa glória também. E nós vamos ver isso aí dentro da lição aqui. Sobre alguém, sobre algum lugar. Israel perdeu a glória de Deus, por quê? Porque se afastou. Por que as pessoas estão perdendo a glória de Deus ou a presença de Deus? Porque se afastaram de Deus e se aprofundaram no pecado. Aí perdeu. Lembra de Davi, quando ele pecou? A primeira coisa que ele fez foi orar ao Senhor. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, Salmo 51, mas torna-me a dar de novo, ou seja, me devolve de novo a sua presença. Porque ele sabia que o pecado, se ele continuasse infundado no pecado, a presença de Deus não podia estar com ele.
Ele ora a Deus, então, pedindo ao Senhor para não tirar dele o seu espírito, não afastar a sua presença dele, mas devolver de volta a ele novamente. Quando se afastamos de Deus, perdemos esse referencial de Deus, que é a sua glória, ou sua presença. Nós temos referências em Isaías 6:3, que lá em Isaías 6:3 vai aparecer lá a presença ou glória como Kabod. Kabod. Lembra dos filhos de Eli? Lembra dos filhos de Eli? Então, a palavra Ikabod aparece lá também. Significa, foi-se a glória de Israel. Ikabod, foi-se a glória de Israel. Ou seja, eles perderam a presença de Deus. Por que perderam a presença de Deus? Por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Não tem como Deus habitar no ser humano, na vida de um ser humano desobediente, rebelde e que vive em pecado. A presença de Deus é santa. E a Bíblia diz bem claro, Deus ele não divide a sua presença ou sua glória, né? Glória ou presença é a mesma coisa, com ninguém. Ele não divide com ninguém. Então, não tem como Deus dividir a sua glória ou a sua presença com ninguém. Ele não divide. Tópico 1, tópico 1.1. Então, o tópico 1 e o tópico 1.1 vai falar sobre tudo isso. Tópico 1.1. Glória, algum significado da presença. Nós já falamos aqui algum significado da presença. Mas o dicionário Vini e entre outros, e a Bíblia King James, né, que ela é citada aqui, eu tenho ela aqui na minha frente, vai falar embaixo, eu já li lá, sobre a palavra presença ou glória, kabod, shekinah, que são presenças de Deus, né, no meio do seu povo. Pode estar se referindo a seres humanos. Assim, o contexto no qual a palavra está sendo usada é que determina a ideia de se passar, pois pode estar se referindo a seres humanos. Tá? Isaías, em Gênesis 45:13, tem que tomar cuidado também que a palavra glória nem sempre é a de Deus. Tá? Tem que tomar cuidado que a palavra glória nem sempre é a de Deus. Tem que ver muito bem quando a palavra glória é atribuída à presença de Deus ou Shekinah, manifestação de Deus. E muitas das vezes a palavra glória, eu notei aqui no rascunho, significa muitas das vezes pessoas que querem receber para si méritos e que muitas das vezes não são dignas de receber. Aí a palavra glória, no sentido literal ou humano, significa fama. As pessoas querem receber fama, honra para si e mais do que Deus. Isso aconteceu muito no meio da nação de Israel, vem acontecendo no meio do povo de Deus, porque as pessoas querem receber para si glória, sendo que a glória tem que ser dada a Ele. Aleluia! Honra e glória te são dadas eternamente nos céus. O salmista falou sobre isso, Paulo, o apóstolo, falou sobre isso. O apóstolo Paulo ensinou a uma das igrejas, ele falou, mas longe esteja de mim gloriar-me, ou receber glória. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou para o mundo. Tem que tomar cuidado, que muitas das vezes a palavra glória significa que as pessoas querem ter fama, muito mais do que Deus. Aí se nós formos dar uma voltinha na Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá o caso de Nabucodonosor. Quando se encheu o peito, né? Eu construí essa cidade. Eu fiz. Eu construí. A glória tem que ser para mim. A fama tem que ser para mim. Eu construí. O que houve com ele?
Deus revelou para o profeta Daniel o que ia acontecer com aquele orgulhoso rei. Ele ia viver 7 tempos, segundo os teólogos, significa tempos em anos, 7 anos, se arrastando como bicho, comendo grama, capim, como um bicho. Ia crescer pelos e unhas grandes como bicho. E isso aconteceu. Ou seja, Deus abate todos aqueles que são grandes. Deus abate ele. Deus abate ele. Não adianta. Abacuque escreveu: se te elevares o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor dos Exércitos. Somente uma pessoa em todo o universo merece honra e glória. Deus. Aqui na Terra, as pessoas merecem reconhecimento, que é diferente de glória. Reconhecimento, aí é diferente. As pessoas aqui na Terra, o ser humano, merecem reconhecimentos pelo bom trabalho prestado à nação. Aí é reconhecimento, não glória. Não pode dar glória às pessoas. Glória é o nome do Senhor eterno. Deus, ele é semiterno, então tem que dar glória para ele. Os seres humanos, por um feito que eles fazem aqui na Terra, significa que tem honrar. Porque a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, mas não é glória. Não pode dar glória a essas pessoas. Somente ao nome do Senhor. Lembra quando foi anunciado pelo anjo Gabriel que Jesus ia nascer? Lembra? Está na Bíblia Sagrada. O que eles cantaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Estava transmitindo glória para quem? Para Deus. Então nenhum ser humano na terra ou no mundo não pode receber glória. Tem que receber honra ou mérito. É diferente. Tá? Então, diferenciando isso aqui. O tópico 1.2, o que ele vai tratar? Vai falar exatamente da sua essência, que é a sua glória, revelada aonde? Na natureza. Na natureza nós vemos a presença de Deus, mas tem. Olha tudo para quanto lugar você vê os arvoredos, as flores, você vai ver a essência da presença de Deus sendo manifestada. É a presença de Deus sendo manifestada também na natureza. Até a própria natureza conversa entre si e agradece a Deus. Tenho certeza que quando uma árvore fica balançando, olha lá, eu estou vendo muitas árvores balançando, o vento soprando sobre elas, aquele verde bonito, aquelas flores bonitas, elas agradecendo a Deus pela essência de Deus. Lembra lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que Deus falou, bom. Tudo que Deus fez, no finalzinho ele falou, bom. Tudo que ele fez, ele falou, bom, tudo bom. E quando ele foi para fazer o homem, ele falou, façamos. Aí já mudou, façamos. Então, tópico 1.2, a presença dele revelada na natureza. O tópico 1.3, a sua presença foi revelada a nós, através de quem? Através de Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Também está lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Jesus também revelou para nós a glória de Deus, ou a essência, a Shekinah, a presença. Então, a Shekinah significa a glória de Deus manifestada. Então, Jesus trouxe para nós a presença de Deus. Tanto é que Jesus falou por muitas vezes, está lembrado da Bíblia? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Jesus falando da presença, Jesus falando da glória,
Jesus revelando a glória e Jesus manifestando a glória. Tá? Então esse aqui é o resumo do tópico 1 da lição, que é o primeiro objetivo. No segundo objetivo, que é o 2, o tópico 2, o que nós vamos tratar nele, resumindo lá? Ressaltar que a glória de Deus não se negocia. Uma coisa que é inegociável. A glória de Deus. Isaías capítulo 42, versículos de 8 a 12, você vai ver lá. O Senhor diz assim: eu, o Senhor, não divido a minha glória ou a minha presença com ninguém. Ele não divide a sua presença ou a sua glória com ninguém. Lembra quando colocaram lá aquela estátua no templo de Dagon, o deus Dagon? Colocaram a arca da aliança no templo do deus Dagon e colocaram ali a arca de frente para a imagem do deus Dagon. E muita gente achou que Deus Dagon ia vencer a presença de Deus. Não vence. Nada vence a presença de Deus. Ninguém detém a presença de Deus. E não conseguiu. Ficou todo mundo pensando lá que ia amanhecer o dia e Dagon ia destruir, massacrar a arca, que era a presença de Deus no meio do seu povo. Onde a arca passava, aleluia, coisas maravilhosas aconteciam. Na casa de Obed-edom, ficou 3 meses a arca, e toda a família de Obed-edom prosperou e foi abençoada. A arca era a presença de Deus no meio do arraial. Quando a arca não estava no arraial de Israel, Israel perdia a guerra. Os inimigos venciam. Mas quando a arca estava, os inimigos perdiam a guerra para a nação de Israel, porque a arca estava ali. A presença de Deus estava ali. Quando a presença de Deus está na nossa vida, nós somos vencedores. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, é a presença no meio do seu povo. Então, Isaías diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não adianta. Então, o tópico 2 vai falar sobre exatamente Deus não negocia. Deus não faz negócios. Não adianta vai achar que Deus vai fazer negócio com ímpios. Não faz mesmo. Deus não faz trato com pessoas ímpias. Não adianta. Ele não faz mesmo. Com Deus não tem negócio. É sim, sim, ou ainda não. Então, abominações no templo. Olha aí, ó. O povo aqui estava cometendo um bocado de aberrações, abominações que estava aquilo cheirando como mal a narina de Deus. Deus cheirando mal as abominações. Olha, não era uma só não. Quando fala abominações, eles estavam cometendo muita coisa no templo. Aonde era? No templo. Gente, o templo não pode cometer abominações no templo, que é um local de adoração. Então, o local de adoração a Deus, nós temos que tomar cuidado para a gente não prestar outro tipo de cultos, de adorações, e não cometer abominações, que são coisas que aborrecem a presença de Deus. Abomina a sua presença. Temos que tomar cuidado com algumas abominações, tendo uma visão panorâmica do que a Bíblia revela sobre a glória de Deus, atentando para a associação da santidade de Deus. No presente tópico abordaremos as abominações cometidas pelo povo de Israel no templo, mesmo possuindo a palavra de Deus, resultando no afastamento da glória de Deus. Tal reflexão deve contribuir para mantermos vigilantes e fiéis em todo o tempo. Então, o que nós precisamos fazer para não cometer abominações no templo? Ser vigilantes e ser fiéis.
O templo é local de adoração e não de abominações. Nos últimos tempos estão transformando o templo, que é o lugar de adoração, em coisas que Deus abomina. Lembra quando Jesus chegou no templo lá? Os cambistas estavam lá, os negociadores estavam lá, e Jesus expulsou todo mundo de lá e falou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando ela em covil de ladrões e salteadores. Aí tem uma pergunta muito interessante aqui, que não está aqui no esboço que eu notei, não. Bem agora aqui, lendo a palavra aqui. Como nós estamos procedendo no templo? Será que nós estamos prestando o verdadeiro culto ao Senhor? Ou será que estamos transformando o cenário, o local de culto, em aberrações, abominações, desagradando a santidade de Deus? Como eu e você estamos se portando no templo? Será que estamos prestando o verdadeiro culto a Deus? Será que nós estamos prestando a verdadeira adoração a Deus? Será? Isso é uma pergunta muito séria. Será? Que tipo de adoração nós estamos prestando a Deus? Ou será que nós estamos simplesmente abominando o lugar onde nós estamos adorando? O povo aqui estava praticando abominações que desagradavam a santidade de Deus de uma maneira muito grande. Abominações cometidas no templo, o povo deixou a revelação de Deus, ou a sua presença. Hoje o povo está deixando a revelação de Deus, deixando a presença de Deus e deixando também a sua palavra de lado. Aí eu vou lá para o Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? E embaixo ele dá a resposta: observando conforme a sua palavra, observando o modelo da sua palavra. Aí nós vamos purificar o nosso caminho, que é a nossa vida. Tá? O que precisamos para manter a presença de Deus em nós? Vigilância, oração, leitura da palavra de Deus e santificação. São esses itens que eu notei aqui. Devemos ter cuidado em tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não devemos negociar a presença de Deus com o mundo. Não devemos berganhar a presença de Deus com o mundo. Não seja como Balaão, tenha cuidado. Não seja negociador das coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. Lembra de Acã? Lembra? Qual foi a ordem que Deus falou? A cidade de Jericó, ela foi destruída. Eu não quero que ninguém pegue nada de lá, porque é uma cidade que foi destruída e amaldiçoada. Não quero que pegue nada de lá. Foi a ordem que Deus deu. Mas Acã vai lá, ele pega 3 coisas na cidade. 3 coisas. E ele esconde essas coisas aonde? Exatamente no local de adoração. Muitas das vezes estamos trazendo coisas lá de fora do mundo para dentro do local de adoração na hora do culto. Há uma distração terrível na hora do culto, onde as pessoas não sabem se eles ficam ligados no culto ou se eles ficam ligados nas manchetes lá fora mundana, prestando 2 cultos a Deus ao mesmo tempo. Tem que tomar cuidado. Você está no lugar de adoração. Lembra de Acã? Acã pega os 3 objetos que Deus condenou da cidade amaldiçoada e falou que qualquer que reedificasse aquela cidade seria amaldiçoado. Mais tarde, a maldição, aquilo aqui se cumpriu na vida de alguém morreu por causa daquilo. Acã pega aqueles 3 objetos condenados, esconde dentro da tenda da congregação. Ele faz um buraco no chão, esconde, tampa ali, achando que ninguém ia ver. Ninguém se esconde de Deus. O salmista ele diz bem claro: se eu subir aos céus, eis que aí tu está.
Se eu descer as partes mais baixas da terra, eis que tu ali também estás. Se eu fizer a minha cama no céu, no inferno, eis que tu lá também estás. E diz a Bíblia mais, para onde eu me irei do teu espírito e para onde eu vou fugir da tua presença? Não tem como. Então o que aconteceu? Resumindo o tópico 2, Amã achou que Deus não tinha visto, mas Deus viu. E Josué, o líder Josué, foi prestar culto a Deus e falar com Deus. Só que a presença de Deus não pode estar no lugar onde tem impiedade e abominação. Não vai mesmo estar. Tem muita gente enganado achando que Deus está em lugares que ele não está. E não está mesmo. Para abençoar, não. Para abençoar, não. Estão muito enganados. Tem muita gente enganada na terra aí. Muita gente enganada que não lê Bíblia. Mãos são os Maria, vai com as outras. Não lê Bíblia. Toma cuidado. Tem que ler Bíblia. Aleluia. Aí Deus revelou para Josué. Josué, vou falar só para você, para o povo não. Ó, a minha presença não pode estar aí não. Mas por que, Senhor? Cometeram uma desobediência daquilo que eu falei. O que eu falei com você, Josué? Ah, para não pegar nada da cidade e trazer para cá. Pois é, José. Esconderam dentro da tenda da congregação. Mas, Senhor, aqui dentro... Pois é, José. Tá escondido aí, José. Não tem... Tá, José. E Deus deu todas as diretrizes para Josué que tinha que fazer. No outro dia seguinte, Deus revelou para Josué quem cometeu aquilo. A culpa caiu sobre quem? Acã. Foi morto. Foi morto. E a família teve que, as pessoas, o amigo, teve que acompanhar o sepultamento. Era morte por apedrejamento. A Bíblia diz que todo pecado contra Deus é como pecado de feitiçaria. Rebelião contra Deus é como pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Tópico 2.1. Ídolos e criaturas acima do Criador. Outro item importante. Deus abomina a idolatria. Deus abomina, Deus não é a favor. Se você for lá ler Êxodo capítulo 20, tá lá, Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Honra ao Senhor teu Deus. Vai lá para Êxodo capítulo 20. São as diretrizes de Deus. Então significa que Deus tem diretrizes para o seu povo. Lembra que eu falei da palavra diretrizes? Deus tem diretrizes para o seu povo. E uma dessas diretrizes é esta aí. Não farás para ti imagem de escultura e não terás outros deuses além de mim. Porque eu sou o Senhor, eu sou santo, eu sou o Deus de Israel. Jeová Sabaom, Jeová El Shaddai, Jeová Tistikeno, Jeová Rafá, Jeová Samá, Jeová Elion, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Tistikeno. Aleluia. Oh, aleluia. Então, o tópico 2.1. Por quê? Aqui aconteceu um episódio nesse tópico 2.1 que Deus já havia falado anteriormente. Só que o povo aqui, ele viveu naquele entra e sai. Entra um governante, tá, abomina a idolatria. Morre aquele governante e volta a outro, o estatuto é, vamos aderir de novo à idolatria e deixar Deus de lado. E ficou naquela, vai, não volta, vai, não volta, vai, não volta, vai, não volta, até que Deus tomou uma atitude enérgica. Tudo na vida tem um tempo. Tudo na vida Deus dá uma oportunidade, só que infelizmente as pessoas não querem. Ou seja, o que aconteceu no tópico 2.1, a presença de Deus então se afastou. A sua glória se afastou. O que vai fazer a glória de Deus voltar na vida do povo novamente? É quando o povo se voltar para Deus. É quando o povo retornar de volta para Deus. Do contrário, a presença de Deus vai continuar longe. Longe e longe. O 2.2. Interesse pessoal e material acima de tudo. É outra coisa que afasta a presença de Deus. Interesse pessoal e material.
Aí eu vou lá para Mateus 6,33. Vou lá para Mateus 6,33. Tá? Deixa essa referência lá para Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. Estou resumindo aqui. Nesse tópico 2.2, as pessoas estavam fazendo uma adoração a um deus chamado Tamuz, que era uma abominação contra Deus. Eu disse que Deus não suporta impiedade, idolatria. Estavam fazendo adoração aqui a um deus chamado Tamuz. A seguir o profeta é levado para ver as mulheres do templo, mas chorando por Tamuz, que era um ídolo, não Deus. Diversos comentaristas associam Tamuz à fertilidade e vegetação, mas um exemplo de adoção de práticas pagãs em um templo edificado para adorar o Senhor teu Deus. São pessoas que estão mais interessadas em alcançar a satisfação de suas necessidades e desejos acima do autêntico relacionamento com Deus. Deus abomina isso aqui. Em vez das pessoas falar com Deus de suas necessidades privadas e pessoais, estavam recorrendo ao Deus da fertilidade e da vegetação. Deus abomina essas coisas. Se você quer alguma coisa para a sua vida pessoal, íntima, material, fale com Deus. Feche a porta do teu quarto e fale com Deus. Mas infelizmente aqui o povo estava recorrendo à idolatria. Hoje é a mesma coisa. Quantas pessoas deixaram Deus, abandonou Deus e estão recorrendo a alguns lugares onde Deus abomina, para buscar satisfação e prazer em locais que Deus não está. Aí eu vou lá para o Salmo 84, onde o salmista diz assim, preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84 da Bíblia. Oh, meu Deus, aleluia. O tópico 2.3, tá? Estou resumindo um pouquinho. Irreverência e indiferença. Duas coisas também que Deus não tolera. Irreverência. Irreverência é o contrário de reverência, é o oposto da palavra reverência. Reverência é eu estar em espírito de adoração a Deus, dentro da sua casa. E irreverência é o oposto da reverência. É quando eu não tenho nenhuma postura de adoração na casa de Deus. É quando simplesmente eu venho na casa de Deus para bagunçar, para badernar e não venho para adorar. O profeta foi conduzido para o pátio interno e viu o homem de costa para o templo e voltado para o oriente, adorando o sol. Outra coisa que Deus não adora. Adorar o sol. O sol não é Deus. A lua não é Deus. As estrelas não é Deus, e os animais não é Deus, e os homens não são deuses. Eles são seres que não podem ser adorados. São astros que não podem ser adorados. O sol não é para ser adorado. A lua, muito menos. As estrelas, muito menos. O homem, muito menos. A adoração tem que ser voltada somente para Deus. A Bíblia diz assim, ao único e verdadeiro seja dado honra, glória, tanto no céu como na terra. Então o sol não é Deus, ele não pode ser adorado, ele não pode receber glória, nem honra, ele não é Deus, é o não luzeiro, que ele é para governar o dia. Quando termina a sua fase, quase beirando 6 horas da tarde, já entra o outro luzeiro da noite, que é a lua. Então não é Deus. Ele é o maior astro do planeta, mas ele não é Deus. Acima dele tem alguém que criou ele, que é Deus. Isaías capítulo 40, versículo 22, se eu não me engano, diz que Deus está assentado no globo da terra, e de lá ele contempla como se fosse numa gota d'água
Outro escritor vai dizer que ele contempla os homens como se fosse gafanhoto, como se fosse formiguinha. Então a este seja dado honra e glória, não o sol. E é o que estava acontecendo aqui, ó. O povo adorando o Deus Sol. Ele chama ele de Deus Sol. Sol não é Deus. Começa errado por aí, não é Deus. Isso Deus viu. Mas essa adoração Deus viu de quem? Infelizmente, esse tipo de adoração que no tópico 2.3, Deus estava vendo o povo. O povo que adorava virou as costas para ele agora, estava adorando mais a criatura do que o Criador. Não podemos adorar a criatura, tem que ser o Criador, não a criatura. No livro de Jeremias, acho que não me engano, capítulo 2, duas maldades o povo me fez. A mim me deixaram e cavaram para si cisterna rota que não contém água. Isaías vai dizer a mesma coisa. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, o seu interior, o seu interno está longe, longe, longe de mim. Então Deus viu isso aqui, ó, no tópico 2.3, Deus viu isso aqui, estes de costa adorando o sol. No tempo de Josias, sacerdote que queimava incenso ao sol, foram destruídos. Mas infelizmente entrou um outro governante que tolerou isso aqui. Então, gente, resumindo o tópico 2.3, não podemos tolerar certos tipos de coisa na casa do Senhor. Nós que somos sacerdotes na casa do Senhor, você que é um sacerdote na casa do Senhor, não tolere de jeito nenhum coisas erradas na casa do Senhor. Não cometa abominações na casa do Senhor teu Deus. Honra ao Senhor teu Deus. Aleluia. Lembra do arbusto pegando fogo lá em Êxodo? Quando Moisés estava lá no deserto apacetando o rebanho do seu sogro Jetro? Pois é, quando ele viu aquele arbusto lá em cima pegando fogo, ele foi ver. Uma árvore verde pegando fogo, mas a árvore não torra, os galhos não secam, ele foi ver. Era Deus falando com ele. E quando ele viu aquilo, a primeira coisa que Deus falou com ele: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, mas tire as sandálias do teu pé, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Por que Deus falou aquilo? Porque aquela sandália que Moisés estava nos pés era a sandália lá do Egito, onde ele havia matado e tirado a vida de uma pessoa lá. Era de lá. Então Deus não queria aquilo. Deus não quer coisas mundanas na sua casa. Aleluia. Deus não tolera, a sua presença é tão santa que ele não tolera coisas imundas na sua casa. E muitos estão praticando, achando que estão agradando a Deus e vão ter uma grata surpresa na volta de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Nem todos, diz a Bíblia. Tem que tomar muito cuidado, tá? Nem todos, diz a Bíblia, nem todos entrarão. Tá? Se você for dar uma outra voltinha para Eclesiastes capítulo 5, você vai ver lá: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Mas é só o pé? Não. Quando fala o pé, está falando do corpo todo: boca, ouvido, coração, você todo, sua mão, seus olhos. É você por inteiro se guardar quando você entrar. Por quê? É o lugar santo. É o lugar onde Deus está para falar com você. Onde Ele veio para falar com você e você veio falar com Ele. Tem que guardar. Tópico 3, que é o último, é exatamente o terceiro objetivo dessa lição. Vai tratar de quê? Ensinar que Deus nos chama a viver o quê? Em santidade. Então, o último tópico aqui, Deus nos chama para quê? Para que Deus chamou você? Chamou eu? Para vivermos em santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, se eu não me engano, diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Estou resumindo o tópico 3 todo, porque aqui vai falar que nós devemos viver em santidade. Ele nos chamou para viver em santidade. E se Ele me chamou, eu chamo você. Aí vem aqui,
afastamento do retorno da glória. 3.1, afastamento da glória, se afastou da presença de Deus. 3.2, o retorno da glória. E 3.3, o impacto e o resultado do povo de Deus, no povo de Deus. A glória de Deus só vai retornar para nossas vidas, só vai retornar para a vida do homem, quando o homem se voltar em santidade para Deus. Deus quer o seu povo, Deus quer a sua igreja vivendo em santidade. Amém? Portanto, eu fiz o resumo da lição de número 12. 12, tá? Visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Amém? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe o seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até mais.